como todos os dias, eu tenho o prazer de receber um convidado aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan. E hoje eu vou conversar com o Júlio Franco, que é executivo do Instituto Carlos Roberto Hansen. Vou chamá-lo aqui de Franco. Franco, bom dia para você, tudo bem? É um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de vir na Jovem Pan para falar um pouquinho dos nossos projetos sociais. Muito bem, lembrando que o Franco chegou aqui e falou, pode me chamar só de Franco, então tá em casa, né, Franco? Estou em casa. Muito bem. Lembrando que a entidade é um braço social do Grupo Tigre e finalizou 2021 com o maior investimento de sua trajetória de 18 anos, com mais de 8 milhões de reais investidos. Entre os 238 projetos apoiados pelo Instituto, um dos destaques é a parceria com a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, justamente para a instalação de 500 lavatórios em escolas do Norte e Nordeste. E eu já começo perguntando para o Franco, né, para você contar um pouquinho, viu, Franco, sobre essa iniciativa nessa região Norte e Nordeste. Tá. Primeiro ressaltar que o Instituto ele tem como pilar investir nas cidades onde a Tigre tem fábrica. Então, obviamente, o nosso maior investimento é na região de Joinville. Mas a gente sabe da dificuldade do Norte e Nordeste do nosso país. A extrema pobreza, o pouco acesso à educação, o pouco acesso à água. O Brasil é um país que aprovou ano passado o Marco do Saneamento, que visa trazer água e esgoto tratado para todo o país. Mas a gente está longe disso ainda. A mídia, o ano passado, Fernando, talvez tu lembre, abordou com muita propriedade a questão das meninas de 11 e 12 anos que chegam no seu período menstrual e abandonam a escola. Sim. Pela simples falta de higiene, não tem água para fazer a sua higiene mais básica. Então a Unicef identificou isso, identificou a carência de água nas escolas do Norte e Nordeste do país e entrou em contato conosco. Nós já vínhamos, Fernando, da pandemia, investindo muito em lavatório público, né? Porque a maioria das doenças ela vem pela falta de higiene. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza que para cada real que tu investe em saneamento, tu economiza 4 em saúde pública. Porque lavar a mão, fazer a higiene, isso traz saúde, isso tira a criança do hospital, a criança com vermes, a criança com diarreia. Então a gente investe muito na prevenção, na saúde, alinhado com os objetivos da Tigre, que é o saneamento. O Unicef nos identificou como parceiro e a gente fez esse projeto que está em 5 estados do norte. A mesma coisa com o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também nos chamou para um projeto semelhante e com o BNDES nós estamos colocando cisternas nas escolas do Norte e Nordeste. Aí a gente falou, BNDES, ok, cisterna traz água, é a entrada da água, mas e a saída? Porque as pessoas não se preocupam com o esgoto, as pessoas não se preocupam com a saída desse dejeto. E esse dejeto, se ele é devidamente tratado, ele volta a ser água para uso. Dependendo do tratamento, ele pode ser usado para limpeza, para regar as plantas, para jardim, ou se tratado 100%, ele volta a ser potável. Então o nosso instituto tem esse foco de melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente das crianças, com o saneamento, com a prevenção. E o detalhe interessante que você comentou, né, Franco, que essa pandemia justamente serviu, né, para mostrar que a higiene é muito importante, né, como é o caso, por exemplo, de lavar as mãos, passar um álcool em gel, né, isso é muito importante. Franco, você comentou a respeito, né, de todas essas ações, e quais são as ações que já foram desenvolvidas aqui em Joinville? Aqui em Joinville, cara, a gente trabalha muito pesado com o contraturno escolar, Fernando. Por quê? Porque a criança, o jovem, ele tem aula de manhã ou tem aula à tarde, e no outro turno ele fica às vezes sozinho em casa, né? Às vezes o pai não está presente, a mãe foi trabalhar, e essa criança, esse jovem, ele fica à mercê do traficante, do miliciano, de alguma tentação ou de alguma questão na rua que pode não ser muito positiva. Então a gente procura apoiar muito as escolas de Joinville, sejam elas municipais ou estaduais, e até mesmo escolas particulares, com programas que ocupem a criança no contraturno. Então a gente aposta muito na cultura e aposta muito no esporte. Não sei se tu lembra, se o nosso ouvinte vai lembrar, há uns 15 anos, o então prefeito Marco Tebaldi, falecido Marco Tebaldi,
lançou um projeto de iniciação desportiva. Sim. Depois trocou de prefeito, mudou o nome para PID, Programa de Iniciação Desportiva. A Tigre apoia esse projeto desde o começo. Se eu não me engano, eram 16 modalidades em 32 bairros da cidade. Para quê? Para ocupar a criança no outro turno. E despertar talvez uma vocação, talvez preparar uma criança para o esporte ou talvez para a arte. Então, o Instituto ele trabalha muito nessa linha, tá? Um exemplo, para ser mais palpável, é um programa que até eu conheci na Fiesc e que vem do Vale do Silício, que é o Educador Maker, que é tirar a criança da sala de aula, da cadeira, do papel, da caneta e do quadro negro e levar ele para uma sala de fazeção, onde ele brinca com Lego, onde ele brinca com robótica, onde ele brinca com sensores, e ali ele desenvolve atividades que hoje são atividades de ponta no mercado de trabalho. Então o nosso objetivo, o Instituto tem como lema construindo para o futuro. Então é preparar a criança para o futuro. Em síntese é isso, Fernando. 7 horas e 22 minutos. Para você que ligou o seu rádio agora, estou conversando com o Júlio Franco, que é executivo do Instituto Carlos Roberto Hansen, falando, né, a respeito desses projetos. E por falar em projetos, viu, Franco, para 2022, como é que está o planejamento do Instituto? Boa. A gente trabalha muito com base no resultado da Tigre, né? Esses 2 anos de pandemia trouxeram bons resultados para a construção civil. As empresas ligadas à área de construção civil tiveram bons resultados. A gente ficou em casa em algum período e viu que precisava de uma reforma, de uma pintura, de uma melhoria na casa. Isso refletiu muito no nosso setor. E o bom resultado da Tigre fez com que o Instituto tivesse recursos para investir. Então a gente tem muito projeto na área de esportes, na área de cultura, na área de saúde, Fernando. A gente trabalha com 2 leis de incentivo federais, que é o PRONON, que é o Programa Nacional de Oncologia, ligado ao câncer, e o PRONAS, que é o Programa Nacional de Acessibilidade, ligado à acessibilidade do idoso ou acessibilidade do portador de necessidade especial. Então a gente tem colocado muito recurso no esporte, na cultura, na lei do idoso e nessas leis ligadas à saúde. Então, por exemplo, Festival de Dança, nós estamos apoiando esse ano. Os hospitais da região, a gente apoia vários hospitais com projetos de inclusão da melhor idade na prevenção. Jaraguá do Sul, São José de Jaraguá, a gente apoia. Aí o telespectador vai dizer, poxa vida, mas a Tigre está em Joinville e vocês estão apoiando hospitais de fora. É que nem sempre tem projetos aprovados no Ministério da Saúde, no Ministério da Cultura, no caso da antiga Lei Rouanet, de projetos locais. Então, para a gente não ter que endereçar o recurso para Brasília, para um caixa único, a gente direciona para projetos na nossa região. Então a gente tem projeto em Campo Alegre, tem projeto em São Bento, tem projeto em São Francisco. E o que são esses projetos? São sempre ações culturais, sociais, voltado para a melhoria da saúde, voltado para a educação, voltado para o esporte. Nós vamos patrocinar agora em Joinville corrida de rua, corrida de bicicleta, enfim, é uma gama grande, como tu falou aí, são 200, 300 projetos por ano. Tá? É difícil especificar um projeto. Até vou te citar um projeto bacana que a gente está junto com o Instituto Miguel Abuabi, porque na pandemia, além dessa questão sanitária, de lavar a mão, da higiene, a gente também teve o caso da fome, né, Fernando? Sim. Muita gente perdeu o emprego, perdeu o seu sustento e muita gente ficou sem comida na mesa. Então o Instituto Miguel Abuabi fez uma parceria com a prefeitura para ajudar com o excesso, com a sobra positiva, não restos, mas com a sobra de comida nos restaurantes comunitários, e a gente compra essa comida e distribui para quem precisa. Tá? Então esse é um projeto que a gente inclusive está replicando agora nesse início de ano. E como está aprovando essa semana, me veio à cabeça esse trabalho aí. Franco, você comentou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Você disse que muitas vezes esse dinheiro, essa verba, é investido em outras cidades ou até mesmo em outros estados. Sim. Pelo simples fato de que não tem projeto. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que uma entidade ou um projeto pode se beneficiar aí com as ações do Instituto? Ótimo. Pô, agora tu me deu um gancho para eu divulgar um pouquinho o meu instituto, nosso instituto.
O Instituto é o braço social da Tigre, então a gente gosta muito de atuar com coisas ligadas ao saneamento, tá? A gente tem um site que é o icrh.com.br e lá dentro, Fernando, tu pode cadastrar um projeto, tá? Tu sendo uma pessoa jurídica, tu vai lá e cadastra um projeto. Se ele for voltado para criança e adolescente, a gente vai analisar com muito carinho e a gente costuma em 15 dias já dar um retorno para o proponente, tá? Já os projetos com leis de incentivo, esses que eu falei do idoso, da criança, da acessibilidade, esses tu precisa desenvolver um projeto mais elaborado, mais técnico e submeter aos ministérios, tá? O do esporte é o Ministério do Esporte, o da cultura é o Ministério da Cultura e assim por diante. É um processo mais burocrático, mas precisa ser assim. Precisa ser assim porque se trata de doação, se trata de um dinheiro que tu deixa de enviar para a Receita Federal, para o leão, né, para o caixa único do governo, e tu carimba esse dinheiro. Tu diz, olha, do imposto que eu devo, uma parte eu quero colocar na APAI de Joinville, uma parte eu quero direcionar para o Festival de Dança, uma parte eu quero direcionar para o Hospital do Amor em Barretos, sabe? Então, isso é muito delicado, tu tem que ter muito cuidado com isso, porque é um campo que no passado foi muito aberto para fraudes, então a gente tem um cuidado muito grande em toda a documentação, em toda a prestação de contas, tá? Muitas ONGs pecam na hora de prestar contas, Fernando. Isso é um recado até legal da gente dar, não são todas, obviamente. Na hora de pedir o recurso, a ONG vem muito organizada, só que depois ela tem que prestar contas. Ela tem que mostrar imagens, ela tem que passar as notas fiscais do que foi investido. Aqui em Joinville a gente patrocina muito assim, ó, biblioteca, brinquedoteca, parquinho, toda essa área de desenvolvimento da criança. Então a gente precisa que depois que a escola, que a Associação de Professores e Pais, as APPs, nos comprovem que aquele recurso foi devidamente utilizado. Isso é muito importante para que a gente possa continuar o trabalho. Então, só para reforçar, icrh.com.br, lá tem uma caixa laranja bem grande que diz assim, ó, cadastre seu projeto. Aí depois é autoexplicativo. Muito bem. Franco, quando o bate-papo é bom, né, o tempo passa voando e a gente tem que encerrar, né? Seria aí um programa inteiro para a gente falar muitas coisas. Mas quero te desejar muito sucesso, desejar sucesso ao Instituto também e dizer que as portas aqui do Jornal da Manhã estarão sempre abertas aí para você conversar e trazer notícia boa, né, para todos os nossos joinvilenses. A gente só quer agradecer, tá? A gente não faz marketing social, mas a gente acha que a gente tem que dar o exemplo. Já que a gente tem conseguido resultados tão bons para a nossa comunidade, por que não motivar as outras empresas? Algumas já fazem, obviamente, mas muitas ainda não sabem do canhão que elas têm por meio das leis de incentivo, ou até com um pouquinho de recurso do acionista, ou da própria empresa, ou do voluntariado dos colaboradores. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Valeu. Tá aí, na entrevista de hoje conversamos, né, com o Júlio Franco, executivo do Instituto Carlos Roberto Ranz.